Olá pessoal, Marcelo Michelson aqui. É da natureza da vida o encontro, a composição entre corpos. Nesse momento eu estou caminhando e os meus pés se compõem com uma meia, com um tênis que se compõe com a terra e gera um caminhar, gera sons, gera pegadas. A minha pele se compõe com o vento, que gera variações de temperatura. E isso acontece o tempo inteiro conosco, o tempo inteiro. Não existe uma vida que não esteja em composição e encontro. E é nesse encontro que nós temos sensações, que são geradas, produzidas sensações ou intensidades. E essas intensidades, essas sensações são sempre diferentes. Sempre. Não existe uma sensação igual a outra, porque sempre um encontro é inédito. Então, se eu voltar aqui amanhã buscando a mesma sensação da minha pele com o vento, isso não vai acontecer. É impossível. É impossível porque o vento vai soprar numa velocidade diferente, numa temperatura diferente, numa direção diferente. A minha pele já vai estar diferente, são outras células que vão recepcionar esse vento. E é exatamente a tentativa de buscar o igual que nos retira de uma vida intensiva e nos coloca numa vida intencional, que parte de uma sensação de falta e visa conquistar um objetivo, conquistar um resultado. E quando eu falo nos outros áudios sobre o aumento da potência ou alegria, como diz Spinoza, o aumento da potência, uma das coisas que está na base do aumento da potência é o aumento da capacidade de sentir, de ser afetado nos encontros. E na nossa vida moderna, isso foi se perdendo. Isso foi se perdendo. Nós fomos abrindo mão da intensidade em troca da intencionalidade. Mas isso não é uma coisa porque nós temos algum tipo de defeito ou porque nós erramos. Isso é criado. É criado por uma máquina social que precisa de seres com pouca intensidade, com pouca capacidade de sentir, de ter sensações e de aguentar intensidades. Então, o que acontece? Um corpo que já não sente, já não recepciona os corpos de fora e compõe com eles, e consegue aguentar as intensidades, ele está pronto para substituir as intensidades por intencionalidades. E ele está prontíssimo para querer o poder. Porque ele acha que através da conquista de dinheiro, de fama, de prazeres, que ele vai se alegrar. Como ele está tão impotente, sem capacidade de sentir, ele então vai investir
no que o sistema dá para ele. Então, e o sistema tem que dar coisas, tem que dar cada vez mais. Então precisamos assistir cada vez mais séries, cada vez mais filmes, ouvir cada vez mais músicas, numa ilusão de que isso nos preenche. Isso nos preenche. E precisamos cada vez de mais velocidade. Então os filmes se tornam cada vez mais rápidos, com cortes cada vez mais acelerados. E precisamos da repetição. Então as músicas ficam cada vez mais iguais, se usam os mesmos acordes, as mesmas batidas. Porque a diferença, porque a intensidade, ela necessariamente introduz a diferença. E a diferença nem sempre é cômoda. Ela nos coloca em movimento. Ela nos coloca em devir. E seres em devir não são muito úteis ao sistema. Um sistema de reprodução. Um sistema de reprodução do trabalho, de reprodução do consumo. Há alguns anos eu comecei a correr descalço. E uma das primeiras dicas do livro que eu estava lendo sobre isso era simplesmente para tirar o tênis, tirar a meia e ficar parado, se possível, sobre pedrinhas. Achar um lugar que tivessem pedrinhas no chão, que fosse seguro pisar, né? Nada cortante, nada quente, tão quente, e pisar nessas pedras. E o livro descrevia uma sensação que foi exatamente a que eu tive. Quando eu pisei nessas pedras, eu senti uma intensidade tão grande, sensações tão grandes, porque a nossa planta do pé tem muitas terminações nervosas, que imediatamente meu cérebro julgou aquela sensação como dor, como incômodo. E aí o livro tinha me avisado que isso ia acontecer e ele pede para você simplesmente ficar com aquela sensação. E aos poucos eu fui percebendo que não se tratava de dor. Se tratava de uma série de informações, uma série de sensações muito intensas, e que o fato de eu ter usado tênis por tantos anos tinha me separado dessa minha capacidade de sentir e ficar com essa sensação, e me compor com essa sensação. E nós estamos assim com tudo. Nós estamos usando tênis em todos os lugares do nosso corpo. Então tem lugares realmente físicos, né, onde a gente se protege com roupas, com tênis, com coisas físicas e acaba não sentindo. Mas também a gente se protege com a linguagem, com uma forma de imaginação que não nos deixa ser afetado por imagens, por sons. Mesmo que os sons entrem nos nossos ouvidos, eles já entram com julgamento. Isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado. E enquanto a gente não recuperar essa capacidade de sentir e de ficar na intensidade, é muito difícil a gente se livrar da intenção. E da ilusão que a intenção, que se a gente chegar lá, se a gente conquistar algo, é ela que vai nos trazer uma alegria.
E aí está a base de uma vida viciada. Viciada em substâncias químicas, que podem ir desde o café até o álcool, cocaína, maconha, antidepressivos, viciados em trabalho, viciados em dinheiro, viciados em pornografia, viciado em sexo, em comida. Viciados em pensar, em ficar, não um pensamento verdadeiro, né? Mas viciados de ficar na imaginação, viciados em confundir a imaginação com o pensamento, viciados em ficarmos desejando algo que não está acontecendo, então julgamos a realidade como insuficiente. Somos viciados em ficar ressentido com os outros, culpando os outros pelo que o mal que nos acontece. Somos viciados em nos culpar pelo que nos acontece. E ficamos repetindo isso. Repetindo isso, às vezes para aumentar a anestesia e sentir menos, e às vezes para buscar intensidades de pico. Porque a intensidade que a vida cria a cada segundo, a gente não consegue sentir. Qual foi a última vez que você tomou um copo d'água sentindo, efetivamente sentindo, o seu lábio tocando no copo, a água entrando pela sua boca, molhando seus lábios, a temperatura da água? Quando foi a última vez que você tomou um copo d'água sem pensar se você já bateu a meta de tomar 2,5 litros de água por dia? Então, as sensações, as intensidades, recuperar isso está na base de uma recuperação de uma vida intensiva. E quando eu falo em outros áudios sobre afirmar o presente, afirmar o pensamento, isso também tem a ver com intensidades, porque quando a gente afirma um pensamento, isso gera uma intensidade na gente, porque a gente ficou com ele, ao invés de ficar imaginando coisas, nós criamos uma duração para que aquilo que está acontecendo no presente seja realmente um acontecimento, para que a gente não perca o acontecimento. E o acontecimento é intensivo. Então a afirmação também é um jeito de recuperar a intensidade. Então presta atenção na sua vida. E ao invés de desejar viver uma vida intensiva como um objetivo, presta atenção em como você está vivendo hoje, como você está se compondo hoje com os corpos com os quais você se encontra. Corpos de outras pessoas, corpos de elementos da natureza, animais, objetos. O que esse encontro está gerando? Está gerando comodidade? Está gerando anestesia? Ou está gerando sensações intensas de pico, que depois viram vales, viram buracos, viram entristecimentos profundos? Observa. Se vier um julgamento, observa o julgamento. Se vier um julgamento que você não está conseguindo observar o julgamento, observa isso. Afirma isso.
É isso que está acontecendo. É isso, pessoal. Um bom domingo, uma boa semana para vocês. E estou sempre à disposição para conversar, para receber mensagens, para trocar ideias. Um grande abraço.